aí, professor Valci de volta com vocês. Vamos agora dar uma passadinha em algumas atividades referentes aí à temática da peste negra, tá certo? Alguns exercícios para a gente tirar todas aquelas dúvidas, alguma coisinha que ficou meio assim, meio, não sei direito como eu vou responder isso. Vamos tirar as dúvidas agora nessa resolução de exercício. 13 questõezinhas, jogo rápido, para não ter nenhuma dúvida aí a respeito do que foi essa pandemia aí do século XIV, a grande peste negra. Beleza? Então vamos lá. A dissolução do feudalismo foi apressada no final da Idade Média por uma sucessão de acontecimentos que geraram a chamada crise do século XIV. Sim, várias coisas aconteceram aí. Várias coisas. Revoltas camponesas, guerras e muito mais. Então vamos nessa. Letra A. Epidemias como a peste negra, originadas principalmente da falta de estrutura das cidades para suportar o aumento populacional e enfrentar o problema da fome. Bom, isso aqui, ao que tudo indica, está certo. Isso aqui, essa epidemia da peste negra foi causada principalmente por essa falta de estrutura, ou seja, há os relatos dos historiadores, os ratos vieram do Oriente, nos porões dos navios, saíram pelas cidades europeias sujas, pelos esgotos, proliferaram pelas cidades. Os ratos originais da Ásia vieram infectados, então as suas pulgas infectadas passaram para outros ratos, passaram para as pessoas, e assim foi se proliferando essa doença pela Europa. B. Grande fome manifestada neste século devido ao grande número de pragas que destruíram as plantações. Não. Muitas plantações foram destruídas, mas em alguns períodos por questões climáticas, não eram muito questões de pragas, não. Guerra dos 100 anos, envolvendo de um lado a França, de outro lado a Espanha. Never. Aqui é a Inglaterra, tá? É França e Inglaterra, não tem esse outro lado aqui, certo? Então, a Guerra dos 100 Anos é uma guerra entre a França e a Inglaterra, diretamente. Revoltas camponesas, sem ter o que comer, abandonaram os campos e causaram mortes nas cidades. Não, eles se revoltaram no campo, eles invadiram os castelos, os palácios, as coisas dos nobres no campo. Nesse período aqui, no século XIV, ainda estava passando por um período de reestruturação das cidades. Epidemias como a peste bubônica, que matou cerca de 2/3 da população da Europa, a peste negra ou peste bubônica, ela mata 1/3 da população da Europa, não 2/3, tá certo? Então, letra A. Vamos lá, 18. A peste negra devasta a Europa e ceifa 1/3 da sua população durante o verão de 1348. Como a AIDS para alguns, essa epidemia é vivida como uma punição do pecado. Então procuram-se bodes expiatórios, encontram-se os judeus e os leprosos, acusados de envenenarem os poços. As cidades isolam-se, proibindo a entrada de estrangeiro suspeito de trazer o mal. A morte em toda parte, na vida, na arte, na literatura. Contudo, os homens desse tempo temem muito mais outra doença, a lepra, considerado o sinal definitivo do desvio sexual. Nos corpos desses infelizes refletir-se-ia a podridão de sua alma. Então, leprosos são isolados, enclausurados, uma rejeição radical que evoca algumas atitudes em relação à AIDS. De acordo com o texto, vamos lá. Sociedade medieval quanto à contemporânea desenvolveram atitudes solidárias? Não. É claro ali que as atitudes são de exclusão. Explicações científicas acerca das epidemias medievais e da AIDS predominaram desde o início sobre as sobrenaturais? Não. Principalmente na Idade Média,
o sobrenatural se sobressaiu, a questão divina. A é castigo. A peste serviu para abrandar o preconceito em relação aos judeus? De forma alguma. Ela serviu para aumentar. D. A sociedade medieval encontrou no estrangeiro os verdadeiros culpados pelas epidemias, assim como se fez com a AIDS. Não, na AIDS houveram outros culpados, digamos assim, já que ela se espalha em várias partes do mundo. Em diferentes épocas, algumas pessoas consideram a peste negra e a AIDS como castigos divinos aos pecados. Isso é verdade. Tanto que lá no início, lá na década de 80, quando se começa a se propagar as notícias sobre AIDS, vão se relacionar muito a AIDS com o homossexualismo, com essas coisas assim, levar aquela questão do pecado. Então, aqui sim, apesar de épocas diferentes, ainda se acaba tendo uma visão de pecaminosa em ambas. 19. A partir de 1348, irrompeu na Europa, proveniente do continente asiático, a chamada peste negra. Seu efeito foi devastador, chegando a provocar a morte de mais de 25% da população europeia durante o século XIV. Sobre a peste negra e o caminhão barulhento, vamos lá. Sobre a peste negra, podemos afirmar que a epidemia foi responsável pela recuperação econômica? De forma alguma. Ela mata pessoas, ela isola pessoas, ela vai ajudar a cair mais ainda a economia. B. Comunidades judaicas foram responsabilizadas pela epidemia, perseguidas pelos cristãos que acionavam o sentimento antijudaico existente na Idade Média. Perfect. Esse sentimento antijudaico ainda veio das histórias de Cristo, né? Foram os judeus que entregaram Cristo aos romanos e Cristo foi crucificado. Então ainda tinha esse preconceito, essa raiva dos judeus. Certo? Vamos lá. 20ª. No ano de 1348, a peste negra devastou a Europa e ceifou um terço de sua população. Analise as afirmações abaixo. Veio da Ásia pela Rota da Seda, em virtude do comércio estabelecido por negociantes genoveses e venezianos. Perfeito. Tá? Então, a principal teoria para a chegada da peste na Europa é essa: ratos nos porões dos navios que vieram na Rota da Seda. Ocorreu num século de retração econômica europeia, certo, marcado por revoltas camponesas e contribuiu para o enfraquecimento do feudalismo. Sim, tanto que ela faz parte do século XIV, do período que a gente chama de Baixa Idade Média, crise do sistema feudal. Então, perfect. Terceira, atingiu indiscriminadamente várias categorias sociais, certo? Tanto nas cidades como nas áreas rurais. Também, como ocorria com outra doença comum na época, a lepra. Aí não. A lepra era comum na época? Sim, a lepra era comum na época. Mas então por que não é, professor? Não é porque a lepra não teve a abrangência de contágio que teve a peste. Não dá para se comparar a epidemia da peste negra com a ocorrência da lepra. A lepra ela foi num estágio muito menor. Então aqui é a 2. 21. A peste negra devasta a Europa, ceifa um terço de sua população durante o verão de 1348. Como a AIDS, para alguns, essa epidemia é vivida como uma punição do pecado. Então vejam que o texto é parecido com o de uma questão anterior, só que as questões aqui não. Então vamos lá. Marque a alternativa que não expressa o contexto a que se refere. Então, muito cuidado nisso, hein? Eu quero aqui o item que está errado. A. Os efeitos da peste negra são uma das causas da agonia da ordem feudal, está certo?
É um dos fatores dessa crise do sistema feudal. Nesse momento, alguns procuravam a causa da peste em explicações sobrenaturais e preconceituosas, verdade? Pode-se dizer que a peste negra representou o castigo divino ao pecado cometido por seus portadores. Sim, dizia-se muito isso na época. C. Na época, a epidemia conseguiu ser mais determinante da divisão social, pois os ricos fugiram para suas casas de campo, enquanto os pobres ficavam imobilizados nas cidades contaminadas. Perfeito. Como doença não livra a cara de ninguém, quem conseguia ficar longe das áreas de contaminação estavam livres, né? Digamos agora, fique em casa. Quanto mais longe você ficar da aglomeração, das pessoas sem máscara, mais longe você ficar das áreas de possíveis focos de contágio, melhor para você. Então aconteceu isso lá também. A peste ocorreu no período chamado Alta Idade Média. Fim, ela vai acontecer no período da Baixa Idade Média. E não é no momento de prosperidade, e sim no momento de reclusão, em que há reclusão não, retração. Menino, tá ficando doido, a retração econômica. Enquanto alguns responsabilizavam os doentes e estrangeiros pela epidemia, outros começaram a ver o mundo nessa época de um modo diferente, questionando a ordem feudal. Aí vão questionar, enquanto vocês ficavam aí nesse papinho de protetor e tal, e aí quando o bagulho pegou aqui, quando a doença veio, vocês fugiram e largaram a gente. E aí começa todo esse questionamento contra os nobres. 22. A peste negra era transmitida essencialmente pelos parasitas, principalmente as pulgas e os ratos. Era uma doença exótica contra a qual os organismos dos europeus não tinham defesa. Veio da Ásia pela Rota da Seda. Então, e vai chegar um certo momento que ela vai começar a passar também, transmitir de humano para humano, de forma viral, como a gripe, como nós conhecemos hoje. A partir do texto acima que trata da peste negra na Europa, no século XIV, podemos dizer, vamos lá, há problemas de saúde como a peste negra derivam sempre da miséria social e as epidemias avançam apenas em períodos de crise econômica. Não, epidemia não tem nada a ver com crise econômica, né? Nós sabemos bem disso. Estamos aí passando por um período de pandemia, onde atingiu todos os países do mundo, independente de ser países ricos, pobres, estar em crise ou não estar em crise. As doenças ficam, em geral, confinadas ao local de manifestação original? Também não. O vírus, ele se espalha. As epidemias como a peste são provocadas pela ira divina e não podem ser tratadas pelos homens. Também não. Toda doença tem cura, tá? D. A integração entre regiões diferentes do planeta, provocada pelo comércio e por intercâmbios culturais, também pode contribuir para a disseminação de doenças, tanto no passado quanto no presente, como será no futuro. Isso aqui é real, certo? Então, vamos lá, 23. A fome fazia grande quantidade de vítimas. Diferentes epidemias agravavam a situação. Levada pela fome, muita gente vagava em busca do que comer, levando consigo as epidemias e a desordem. A desordem, principalmente no caso das revoltas camponesas, né? Os caras, um monte de gente passando fome, mano, onde eles veem uma casa que tem comida, eles invadiam e roubavam. Na verdade, esse foi apenas um ensaio da crise demográfica da Baixa Idade Média, mas teve seu ponto crucial no ressurgimento da peste, então conhecida por peste negra. Também a peste, de certa forma, resultava da desmedida expansão do período anterior, sempre presente no Oriente. Ela atingiu, através dos tártaros, uma colônia genovesa da Crimeia, expressão da expansão territorial e comercial do Ocidente. Daí, os navios genoveses levaram para Constantinopla, Messina, Gênova e Marsella. Destes portos, ela se difundiu pelo restante da Europa.
Ela caminhava mais rapidamente pelas principais vias de comunicação e penetrava facilmente nas regiões de alta densidade demográfica. Então, é correto afirmar que essa peste provocou uma retração dos salários? Não, lembra-se, estamos falando de Idade Média. Trabalho salariado? Não. Trabalho servil, os servos. B. Derivou das guerras pelo controle das rotas comerciais do Mediterrâneo? Não, ela deriva do comércio, certo? Originou-se das péssimas condições de trabalho e moradia? Não, péssimas condições de saneamento básico das cidades. Veio do Oriente, caiu nas cidades sujas, prato cheio para a proliferação dos ratos. D. Abalou as estruturas demográficas ao minimizar preconceitos e superstições? Não, ela fez foi aumentar esses preconceitos. Relacionou-se ao desenvolvimento mercantil e urbano do final da Idade Média? Perfeito. Desenvolvimento mercantil e urbano veio nos navios para as cidades. Vamos lá. 24. Atenuada por alguns intervalos, a peste dominou a Europa do século XIV e adentrou o século XV. A intensidade com que a epidemia afetou os centros urbanos europeus era bastante variada. Estudiosos calculam que cerca de um terço de toda a população europeia teria sucumbido ao terror da peste. Sobre a peste negra pela Europa, verifica-se que a igreja, na época, encorajava as pessoas e disseminava os saberes médicos. Não. Idade Média, a vontade de Deus. Saberes médicos só eram disseminados, alguns saberes médicos eram levados pelos membros da igreja. Remédios tinham que ser fabricados pelos membros da igreja e o médico era levado, não existiam esses saberes médicos. A igreja, as orações, salvou vontade de Deus, morreu vontade de Deus. A epidemia colaborou com o fortalecimento do feudalismo, já que por causa da doença, os servos se refugiaram nas terras dos senhores em busca de ajuda e proteção. Não. Não há esse fortalecimento, ao enfraquecimento, os servos se revoltando contra os senhores. A epidemia colaborou para a recuperação econômica da Europa? Não, ela colaborou para o declínio, quase falência econômica. Então, sobra aqui letra D. A peste se propagou porque os conhecimentos médicos da época eram insuficientes para combater a epidemia. E as tentativas para salvar os doentes misturavam procedimentos médicos e misticismo. Vamos lá, segue o jogo. 25. Durante o século XIV, a sociedade europeia lidou com os impactos da intitulada peste negra, sendo incorreto afirmar que, olha só, de novo, hein, cuidado, procuramos, aqui está errada, incorreto. Letra A. A fome e as péssimas condições de higiene contribuíram para o avanço de epidemias e doenças na Europa, dentre elas a peste negra. Perfeito. Está certa? Se está certa, não é que eu quero a incorreta. B. As pulgas de roedores que disseminavam a doença levaram pobres e ricos à morte, causando desespero, fuga e isolamento no intuito de evitar o contágio. Perfeito. A doença iguala a todos. Doença não está nem aí. Pobre, rico, gordo, magro, negro, branco, amarelo, vai tudo. C. A chamada peste negra dizimou mais de um terço da população urbana europeia. Muitas cidades desapareceram completamente, caracterizando a peste como uma epidemia urbana. Não! A peste ela não tem disso, até porque a grande maioria da população europeia ainda era rural, certo? Então aí está errado, não existe essa caracterização urbana da peste negra. Fechado? Vamos lá. 26. Entre 1348 e 1350, a Europa sofreu um abalo demográfico provocado pela peste negra, com graves repercussões na organização social e econômica de várias regiões.
sobre essa terrível doença e seus impactos históricos, assinale as alternativas verdadeiras. Ou vamos fazer aqui, então vamos lá. 1. A peste negra, iniciada na China, chegou à Europa por volta de meados do século XIV. Essa doença foi levada por comerciantes e viajantes que cruzavam as rotas comerciais do Império Mongol. Aqui está certo. Península Ibérica, devido a seu isolamento, foi a única região da Europa não atingida. Não teve região não atingida. A peste negra, como impacto especificamente demográfico, eliminou de 25% a 35% do conjunto da população europeia. No entanto, devido a seus efeitos desiguais, algumas regiões sofreram perdas de mais de 60% de seus habitantes. Sim. Então, aquelas regiões com mais população, mais pessoas juntas, onde tinha mais pessoas, óbvio, transmitiu mais rápido, matou mais gente. Então, no geral, de 25% a 35%. Mas teve regiões que matou menos pessoas. Alguns conseguiram, como nós falamos um pouquinho antes, alguns nobres conseguiram fugir para áreas onde não estavam contaminadas. Algumas regiões mais próximas das rotas comerciais, a infecção foi maior. Tá? Então, algumas regiões morreram mais pessoas do que em outras. No geral, 25% a 35%. A peste negra foi mais forte no campo do que nas cidades, mas curiosamente não atingiu as comunidades religiosas. Oi? Não. Muitos padres morreram, sim. Não tem essa história. Doença não livra a cara de ninguém. E vamos aí. 27, a peste negra que dizimou grande parte da população europeia. Oi, que está na regra antiga. Vamos corrigir isso aqui. Não pode estar escrito errado. Vamos lá. No século XIV, provocando escassez de mão de obra e alimentos e sendo uma das causas da decadência do feudalismo, pode ser descrita como a peste bubônica transmitida por ratos infectados. Então, peste negra é a peste bubônica. Peste negra por quê? Conforme a pessoa ia adoecendo, em algumas regiões, assim, próximo dos cotovelos, nas axilas, ia ficando preta. E aí a pessoa ia padecendo dessas chagas pretas que iam aparecendo, ficava com insuficiências respiratórias, tá? Aí não tem nada a ver seca violenta, nuvens de gafanhoto, cólera e fungos. Não, ela é a peste bubônica transmitida por ratos. 28. A peste negra dizimou boa parte da população europeia, com efeitos sobre o crescimento das cidades. O conhecimento médico da época não foi suficiente para conter a epidemia. Na cidade de Siena, Agnolo de Tura escreveu: as pessoas morriam a centenas, de dia, de noite, e todas eram jogadas em fossas cobertas com terra, e assim que essas fossas ficavam cheias, cavavam-se mais. E eu enterrei meus 5 filhos com minhas próprias mãos, e morreram tantos que todos achavam que era o fim do mundo. Então, isso é um relato de uma pessoa da época. O testemunho de Agnolo de Tura, um sobrevivente da peste negra que assolou a Europa durante a parte do século XIV, sugere que o flagelo da peste foi associado ao fim dos tempos. Muita gente associou isso a castigo divino, que Deus estava acabando com a humanidade, porque a humanidade estava pecando demais, indo contrário às leis cristãs e que Deus estava dizimando com a população. Aqui um desenho, né? Alceu Luiz Pazinato, Maria Helena Valência, História Moderna e Contemporânea, São Paulo, Editora Ática, página 12. Né? Então, observe a gravura de 1349. Membros da Igreja. Na Europa Ocidental, as crises do século XIV abalaram intensamente a sociedade feudal. Dentro desse contexto, a gravura retrata. O que ela está retratando aí? Olha só. As irmandades flagelantes que percorriam a pé regiões da Europa, cantando salmos e hinos religiosos como forma de penitência para escapar dos castigos divinos que acreditavam estar relacionados com a peste que dizimava grande parte da população.
tá? Então, são pessoas que passaram a andar, peregrinar por partes da Europa, levando a palavra de Deus, os cânticos, a oração, tendo como se isso fosse a solução para a epidemia. Ah, é um castigo divino, vamos levar a oração, vamos cantar em nome do Senhor e Ele nos protegerá. É óbvio que não funciona, nós sabemos que a questão da doença ela só vai ser curada com remédios e anticorpos, mas era a fé deles. Muita gente desses grupos não morreram, muitos morreram, e assim eles seguiam lutando contra essa pandemia, contra essa epidemia, certo? Então, galera, encerramos aqui os nossos exercícios sobre peste negra. Então, aí deu para esclarecer aí um pouquinho do período, como ela chegou, como ela acaba. Passa 2 anos, muita gente morre, muita gente não morre, muita gente vai criando anticorpos, descobre alguns remédios aqui e ali, e assim vão sobrevivendo. E aí ela vai passando. Toda epidemia ela é assim. Dá o pico e depois cai. Foi na peste negra no século XIV, foi na gripe espanhola no início do século XIX e está sendo agora. Claro que a gente tem que tomar nossos cuidados. Quanto mais nós evitarmos, melhor. Certo? Então é isso. Ficamos por aqui e até a próxima.